Boa noite, tudo bem? Designers e futuro designers. Hoje eu vou fazer uma live falando sobre as 4 liberdades que um design de planejados tem e o que a Marcenaria 4.0 me proporcionou, tá bom? Eu até fiz aqui uma colinha para falar. Vamos esperar o pessoal entrando, porque eu sei que o Instagram demora um pouquinho aqui para enviar. Olha o Adriel Jair. Vamos lá. Então hoje eu vou falar. Já escreve aí, Adriel, para eu poder fixar nos comentários sobre as 4 liberdades que um design de planejados tem. Vamos lá, deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas. A gente vai falar das liberdades, das conquistas e realizações. Para quem tem interesse aí em trabalhar na área, é muito importante ver. Liberdade geográfica? Não, é para você escrever as 4 liberdades que o design de planejados tem ou alguma coisa assim. Mas vamos começar falando sobre a liberdade geográfica, porque eu até sei que é uma das que você mais gosta. Então, liberdade geográfica é a gente poder escolher aonde a gente quer trabalhar e não escolher em qual local trabalhar, né? É escolher no sentido de, hoje eu decidi que é véspera de feriado e eu quero trabalhar em um lugar diferente aí, eu quero fazer uma viagem. Então, você poder fazer uma viagem. Boa noite. Poder fazer uma viagem, ou então, né, igual o Adriel mesmo aí, ele posta às vezes, né, que ele faz os projetos lá, de um parque lá, como é que chama? De um clube, né, a filha dele lá brincando e ele fazendo projetos, né? Então, não só essa questão de outra cidade, outro local, mas você também pode escolher qual é o local que você quer estar para poder fazer. Isso é muito bom, eu gosto muito da liberdade geográfica, eu gosto de poder trabalhar de qualquer lugar e o design de planejados nos dá essa liberdade. Então, a gente atualmente aqui no escritório atende o Brasil todo, a gente faz projetos para todo mundo aqui, na verdade a gente até tem clientes fora, né, no exterior. Então, se a gente optar por amanhã a gente ir para Campos de Jordão, né, vamos falar uma cidade próxima aqui turística, e levar o computador, a gente consegue passar uma semana lá. Se a gente decidir fazer alguma outra coisa, a gente pode ter essa flexibilidade da liberdade geográfica e trabalhar de onde a gente quiser, assim como a liberdade de tempo, que é você escolher, sabe? Essa questão de qual é o horário que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Vamos supor, você não tem aquela necessidade de, tipo, bater o cartão todo dia, tá no mesmo horário ali. Eu preciso entrar às 7 horas da manhã, então 1 hora antes eu acordo, já levanto cedo para estar lá, tenho que me locomover. Não, liberdade de tempo é você olhar e falar assim, olha, eu decidi que hoje eu não trabalho por algum motivo específico, mesmo que depois você tenha que focar e trabalhar em um outro horário, mas você tem aquela liberdade. Eu, como mãe, né, de 3 meninos aí, eu gosto muito dessa questão dessa liberdade de tempo, porque por diversas vezes eu lembro que eu tinha algum compromisso em relação aos filhos e tudo mais, então eu optava por ir participar. Eu teve uma vez que eu vi que assim foi muito importante pra mim, que era aquelas formaturas, sabe, de, como é que chama? Proerd, né, Douglas? De Proerd, assim. Então eu falei assim, olha, eu vou estar lá. Eu lembro que foi tipo numa terça-feira, 9 horas da manhã, e foi o dia todo aquilo. Então eu peguei, olhei e falei assim, não, vou participar desse momento dos meus filhos, sem precisar pedir liberação para estar um dia fora do trabalho, sem precisar pedir alguma coisa. Eu optei por estar ali com a minha família. Então o design de planejados, ele nos proporciona isso, essa liberdade de tempo, assim como eu já falei da geográfica também, mas aí de tempo a gente pode optar pelo tempo que a gente quer, pela intensidade. E uma coisa que eu gosto é que, de acordo com o modelo que você escolhe, por exemplo, dessa liberdade de tempo, você pode ter uma liberdade de ganho, né? Uma liberdade financeira.
Eu sempre falo que liberdade financeira, para cada um, não é olhar para vocês e falar, pronto, agora você vai ser um milionário, né? Você vai andar de carrão. Gente, isso daí é promessa de internet. Liberdade financeira é o que é viável para você. Então vamos supor, se para você acredita que se você tiver a liberdade de trabalhar de onde você quiser, né, podendo ganhar 10 mil reais no mês e ter o horário para você trabalhar com o seu filho ou ter um tempo ali, né, destinado à sua família ou ao que está dentro dos seus planos, já são 3 realizações que a design de planejado permite, que é exatamente isso, né? Você pode optar por estar e fazer da onde você quiser, o que você quiser e no tempo que você quiser. Se você quiser, por um acaso, eu vou intensificar, eu sei que eu vou focar em mais projetos, esse mês é um mês que eu determinei para algum objetivo, então eu vou fazer mais projetos. Você coloca uma intensidade maior que te dá um retorno maior. Isso é um diferencial também, né? Porque tem coisas que, mesmo que você fique ali trabalhando muito mais, você não muda em relação ao seu ganho, em relação à intensidade que você colocou, aquilo não traz diferença nos resultados. Já essa parte de design de planejados, ela nos dá sim essa questão muito boa. E tem a questão da margem também, né? A questão de ter uma liberdade de escalar, de entender como você quer fazer o modelo do seu negócio. Muitas profissões, se você escolhe um modelo para você trabalhar, você acaba ficando engessado naquele modelo. Já o design de planejados, você pode escolher qual é o modelo que mais te traz um retorno e está mais próximo do que você quer. Então vamos supor, você olha e fala assim, o meu perfil é mais um perfil de estar ali, montar um escritório e atender aquele cliente, fazer essa parte de projeto. Então você começa a olhar para esse lado, entendeu? Eu quero focar em montar um estúdio, montar um escritório. Agora, não, eu decidi que eu quero montar uma marcenaria, só que sem ter uma necessidade de ter um galpão, de ter um marceneiro. Isso é muito legal porque isso muda o formato do seu negócio. Você não precisa trabalhar especificamente para a sua região, para a sua cidade. E entra novamente a questão do que eu falei sobre a liberdade geográfica. Então você não precisa estar engessado em apenas um local para poder desenvolver esses projetos. Então, eu tenho um perfil de mais empreendedor, eu quero fazer mais essas coisas. Então você consegue olhar e falar, olha, o meu modelo de negócio vai ser a parte de vender o produto final, vender a marcenaria. Com isso ter uma margem maior, você ter uma lucratividade maior, tá? Então hoje eu passei mais aqui para poder falar para vocês sobre quais são os 4, né? As 4 liberdades. Então a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade financeira e a liberdade de escala, né? Que é da maneira que você quer trabalhar, do jeito que você se encaixa, é enxergar como que pode ser o seu modelo de negócio dentro do que você realmente acredita ser viável e estar na maneira que você gosta de trabalhar, tá bom? Então hoje vai ser mais sobre isso. Tô trazendo muito conteúdo. Quem quiser entender mais como funciona o sistema de marcenaria 4.0 e a pessoa que desenvolve o projeto e qual é o nicho do mercado, o que tem feito, o que tem trago esse diferencial para o mercado como oportunidades que muitos arquitetos e designers ainda não estão enxergando, é que eles já têm toda essa parte de conhecimento técnico, que é algo que pode agregar muito para essa parte de projeto, né? Você pode ter esse conhecimento técnico e agregar isso a uma necessidade do mercado, né? A gente estava conversando quase agora, a gente fez uma reunião com o pessoal do Corte Cloud justamente sobre essa questão do quanto isso pode crescer, de o quanto o profissional que desenvolve o projeto não precisa estar limitado ali. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Não precisa estar preso apenas a esse modelo de negócio, sabe? De tipo, sempre, a pessoa faz projeto, apresenta renders e 3D, depois acompanha uma obra. Não, para você que já tem esse conhecimento mais técnico,
O parte de design de planejados, ele pode ser sim um grande diferencial, porque você pode escolher qual é o modelo de negócio que você quer atuar e ter uma rentabilidade e uma lucratividade maior. Você trabalha na área, Rodrigo? Você trabalha com projetos, alguma coisa assim? Você é marceneiro? Vamos lá. Deixa o Instagram entregar aqui, deixa eu encaminhar para algumas pessoas aqui também. Projeto aqui. Boa noite, Adega Drinks. Tudo bem? Sim, tem marcenaria. E você trabalha no modo convencional ou você já faz o sistema 4.0? E de onde você é? Não sou um marceneiro. Ah, muito bom. Já vi que gosta de empreender, né? É entender como negócio, né? Boa noite. Você trabalha, você faz a gestão, mas você já trabalha com o sistema 4.0? E de onde você é? Me fala aí. Olha o Max aí. Fala, Max. A gente está falando sobre a questão das liberdades que a marcenaria 4.0 e um design de planejado traz, né? São as liberdades geográficas, de tempo, de escalar e entender qual que é, pode ser o nicho, e de tempo. Comprei o Promob no final do ano. Muito bom. Mas você já terceiriza o sistema de produção ou você tem um marceneiro fixo? Sou a Débora Melo. Comecei a estudar design de interiores esse mês. Que top, hein, Débora? Eu tô falando sobre design de planejados, hein? É um braço muito grande. Eu sou design de interiores também. E minha primeira experiência na área foi com marcenaria e hoje eu acho fantástico porque eu entendi como que poderia ser grande essa área de atuação, né? Deixa eu ver o que ele respondeu aqui. Comprei o Promob no final do ano, mas ainda não terminei o curso. Ah, sim. Tenho marceneiros fixos. Ah, entendi. Então vou te contar sobre... Ontem eu contei um pouco da minha vida, né? De como foi a minha experiência com marcenaria. Eu já trabalho com isso há mais de 15 anos. E eu já trabalhei de diversas maneiras, eu falo, né? Eu já fui a dona da marcenaria. Eu já fui a funcionária de uma grande marcenaria, de uma loja pequena, uma loja grande, de uma marcenaria pequena. Então eu já passei por vários braços da marcenaria e consegui enxergar qual é o melhor modelo e o que judia menos da gente, vamos dizer assim, viu, Rodrigo? Porque se você não tiver conhecimento, os marceneiros colocam você no bolso, tá? Então é muito importante você saber não só a parte de projeto, mas entender o negócio. Eu tava contando que eu tinha uma marcenaria física, daí eu fui crescendo e acabei crescendo muito e quebrando. Você acredita nisso? Eu comecei a atender grandes cidades, né, como Barueri, Alphaville ali, e daí o meu marceneiro não deu conta, contratei mais gente, comprei mais máquina e ele, né, sabe, não batia a conta ali, aonde eu conheci o sistema de marcenaria 4.0 e hoje eu atendo o Brasil todo, sabe? E atender o Brasil todo nos dá uma liberdade muito grande e uma escala muito grande, né? Então hoje a gente desenvolve projetos para o Brasil todo e coloca dentro de centrais de serviço. Não foi ruim quebrar, não. Às vezes é necessário para a gente entender um outro mercado, né? Ele falou, poxa, sinto muito. Não, foi muito bom, porque é pelo que eu tô te falando. Eu ia ficar muito engessada ali, porque o meu marceneiro olhava para mim e falava, não, isso não dá para fazer não, ou então tipo tal, e daí ele me fazia refém. Você imagina, eu ficava muito incomodada por ter os meus clientes de interiores, ter os meus clientes de boas vendas que eu fazia, né, dos contatos, dos network, e o marceneiro não dava conta. Hoje, se eu fizer 100 mil, 300 mil, 500 mil, a central me entrega no mesmo prazo, entendeu? E com uma qualidade superior ao que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha uma esquadrejadeira, uma coladeira de bordo, eu com muito custo comprei como é que chama aquele de tirar o... Como é que chama, Douglas? Aquele negócio
que a gente comprou por último lá, que sugava tudo o pó da marcenaria, eu esqueci o nome. Fugiu o nome, gente, mas era aquela máquina que puxava o pó, porque senão era pó pra todo lado, né? Mas então eu tinha de pequeno porte o coletor de pó. E hoje em dia, eu te falo que o meu produto eu consigo competir com grandes lojas, com grandes marcenarias. Por quê? Porque você já consegue imaginar a estrutura que a madeireira tem para nos atender, né? Então, isso trouxe um grande diferencial para o meu projeto hoje, entendeu? Tem central que eu coloco que eles entregam fita ABS. Fita ABS é um sistema de fita que as lojas de alto padrão já utilizam, que é uma fita mais grossa e que ela não é só simplesmente colada na chapa de MDF, ela é praticamente fundida na peça, ela tem que receber uma alta temperatura, né? Deixa eu só ler aqui o que a Débora falou. Ela falou assim: eu acompanho muito o seu canal, seu dia a dia. Você é uma das minhas inspirações. Nossa, muito obrigada, fico muito feliz mesmo, assim, de saber. E bora, já tô te dizendo que existe um braço bom aí, a Nicole aí. Nicole, você trabalha na área, você é designer, alguma coisa assim? Preciso de parceiros que possam projetar com plano de corte para produção. Nosso escritório atende essa demanda, tá? A gente tem um escritório que desenvolve projetos exatamente para ser implantado. E também eu tenho uma mentoria onde eu ensino você a utilizar e fazer desse modelo de negócio no seu escritório, tá? Porque como eu falei, ontem eu apresentei números para vocês aqui, com 2 clientes, para você ter noção, sem ter galpão, sem ter marceneiro, a gente fez 100 mil reais e construiu a nossa casa. Então a gente tem bastante cliente vindo da Amanda lá, do canal da Amanda, que é onde... a gente mostrou a nossa casa, porque nós fizemos uma casa em 58 dias e caímos pra dentro dela, sabe? Então a gente tava falando ontem sobre isso, mas só para contextualizar para você. Então hoje eu não tenho mais o galpão, eu não tenho mais marceneiros fixos, mas isso não me impede de continuar vivendo de marcenaria. Então eu pego meus clientes. Douglas, pega por favor o número dele para mim. Eu pego, ou então me manda também um oi lá no direct. Então eu pego os meus clientes de interiores, desenvolvo toda a parte de projeto para eles e depois pego essa parte de marcenaria e faço a implantação dentro de uma central. Entendeu? Então assim, hoje eu falo que eu pego a melhor fatia de um projeto de interiores a qual eu preparei o bolo. Então você imagina, eu faço um projeto de interiores, coloco um projeto bem detalhado de marcenaria e eu entrego esse projeto para o meu cliente para que ele possa fazer orçamento em outros lugares e depois eu falo para ele, olha, eu quero também te apresentar o meu orçamento. E nesse cliente específico que eu tô te falando, é um cliente que a gente fechou os orçamentos dele nas outras lojas, estava ficando em torno de 150 mil reais e a gente fechou com ele 100 mil reais e a gente gerou uma economia para ele de 33%. Então você imagina que eu tô falando que a gente, né, gerou para ele uma economia de 33% e mesmo assim eu tive uma margem e um ganho bom. Então isso é uma coisa que a gente ama fazer por conta disso, porque eu não preciso lesar o meu cliente para eu ter uma parte de lucratividade, né? Eu não preciso fazer com que ele saia pagando RT para todo lado e consigo ter, na verdade, um ganho maior até. Nesse caso que a gente teve um lucro de praticamente 50%, foi porque nós optamos por fazer essa parte de montagem, tá? Mas tem cliente, a Gabi, eu tava fazendo a mentoria com ela agora, e ela entrou como uma aluna, ela entrou como uma cliente que queria fazer esse sistema, então a gente fez todo o projeto, ela tinha um projeto de uma arquiteta, a gente fez a viabilização para poder implantar, então a gente refez todo o projeto dela para poder colocar na plataforma e chegar para ela só contratar um montador. E daí ela gostou tanto do processo, que ela é engenheira, e ela falou, não, eu quero fazer isso para outras pessoas. E daí ela tá fazendo a nossa mentoria. Só que hoje ela falou para mim assim, eu falei, e aí, Gabi, quanto deu o projeto final, né? Que ela tá participando do processo lá. Daí ela falou, deu 45 mil. Eu falei, então, esse seu projeto ele ia custar uns 110 mil mais ou menos.
Ela falou, não, Dri, aqui em Maringá eu já tinha orçado em 2 lojas e ele tinha ficado 160 em uma e 150 e uns quebradinhos em outra. Então imagina que ela tá comprando por 45 mil. Aí a gente tava falando sobre o montador. Ela falou, eu achei um pouco caro o valor do montador. Eu falei, quanto tá? Daí ela falou assim, ele cobrou 10 mil. Eu falei, Gabi, você não tá gastando nem metade do que você estaria gastando. Então paga um pouquinho a mais pra ele e fala que é pra ele não te dar dor de cabeça, entendeu? Então hoje esse modelo de negócio pra mim, ele é o fora da caixinha, entendeu? Ele é o melhor modelo, porque é o que eu tô falando, eu já testei o outro modelo, eu sei o que é ter o marceneiro, a esposa e as dores de cabeça. Eu brinco sempre nessa frase, mas é porque assim, o meu marceneiro, ele era muito bom, não tô dizendo que ele era ruim não, pelo contrário, ele era muito bom, excelente. Só que ele poderia estar numa obra lá em Alphaville, que se a esposa dele ligasse, ele abandonava tudo que ele estava fazendo e ia lá poder ficar com a esposa dele. Então hoje pra mim o fato de o que me permite continuar vivendo de marcenaria é ter entendido e acompanhado o sistema de marcenaria 4.0. Ó, o protagonista da marcenaria, eu acompanho bastante conteúdo seu aqui, hein? Porque é exatamente isso. Eu não consigo imaginar hoje mais essa questão de ter que ficar fabricando, fazer as coisas, sabe? Não faz parte e isso já me custou uma família, né? Ele já me custou a minha família, na verdade, né? Porque eu era doida que precisava estar ali na marcenaria o tempo todo, eu precisava ficar correndo atrás do marceneiro para fazer as coisas e isso, aquilo, e daí eu acabava ficando presa na marcenaria, o que acabou atrapalhando o relacionamento, casa, filhos. Meus filhos eram todos pequenos e viviam dentro de obra. Eles ainda ficam muito em obra por conta de ser design de interiores, mas hoje de uma forma que traz um retorno pra gente, né? O meu filho, quando ele entrou na minha casa a primeira vez, né, há 1 ano atrás, ele falava 4 vezes, ele falou 4 vezes pra mim, mãe, é a nossa casa, né? Porque eles estão tão acostumados a estar em obra, que eles já vão muito em obra de outros clientes, mas quando é a nossa é muito diferente, né? Então eu estava falando no início sobre a questão de as 4 liberdades que hoje um design de planejados e a marcenaria 4.0 me trouxe, que é exatamente isso, né? É essa realização financeira e que a gente não está falando de ser um milionário, mas de poder conquistar aquilo que a gente quer. Por muitas vezes, quando eu tinha marcenaria convencional, eu tava ali, fazia a obra tal, com muito sacrifício, na hora de ir embora, já aconteceu de ter que pagar o tal do churrasco lá pro marceneiro e por fim depois ir para casa, assim, sabe, comprar uma coisa bem feira, dividir um pacote de bolacha com o marido, né? Ao Bruno aí, o Bruno é fera também das implantações. Quando eu retornei para Caçapava e tava buscando um parceiro aí para fazer essa parte de projetos, o Bruno foi um grande suporte aí, e ele faz muitos projetos ainda nesse formato aí, né, Bruno? Mas eu tava falando sobre isso, então marcenaria 4.0, ela me trouxe uma liberdade muito grande, sabe? Por isso que eu sou muito grata às coisas que eu tenho conquistado, ao modelo de negócio que eu tenho desenvolvido, e é isso que eu quero passar para mais pessoas, porque eu tenho certeza que eu queria muito ter escutado isso de alguém quando eu tava lá na marcenaria, tipo 10 horas da noite, tentando finalizar alguma coisa, porque meu marceneiro já tinha ido embora, ou porque ele tinha as razões dele e eu acabava ficando nas mãos dele, né? Então, hoje a live foi mais para trazer um pouco para vocês sobre tudo isso. E um prazer falar sempre. Amanhã eu vou fazer a live, acho que de um lugar um pouco diferente, porque amanhã a gente vai estar lá na Revestir, junto com o stand da Eucatex. Fui convidada para poder estar lá e mostrar as novidades. Hoje eu já estava dando uma estudada sobre os lançamentos e olha, tá top demais, viu? A Eucatex tá vindo com novidades aí que facilita muito. Eu lembro quando a gente fazia ripada, hein? Os marceneiros aí cortava tirinhas e tirinhas assim, depois tinha que fitar os 2 lados. Hoje esses painéis ripados aí que já vem tudo para encaixar, nossa, traz um diferencial muito grande, tá bom? Mas então, muito obrigado por todo mundo que participou da live aí. Hoje foi mais para trazer esse assunto para vocês e amanhã tem live de novo. Boa noite.